O mês mais promissor para o Bitcoin chegou, mas será que outubro vai fazer jus à sua reputação? A gente sabe que a história nem sempre se repete, então você leva isso aqui a sério ou conta só com a sorte? Fica comigo até o final, pois a gente vai ver quais sinais o mercado tá gritando pra gente. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do CoinTalk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver alguns sinais que o mercado tá dando pra gente saber se posicionar direitinho aqui no mês do outubro. Bora lá então, começando a analisar o gráfico do Bitcoin. O preço atual, ele tá na faixa aí dos 117 mil. Ele teve um crescimento diário aí de mais ou menos, deixa eu ver, 2,75%, que é muito legal. O volume, ele tá aqui na faixa dos 1,31 mil, que ainda tá um pouquinho abaixo da média do volume dos 30 dias, de 1,51 mil, mas tá chegando bem perto. Alguns níveis importantes que a gente consegue reparar aqui no gráfico é que ele quebrou a faixa aqui da zona de 115 mil. Tava sendo uma resistência bem difícil de quebrar e ele finalmente já superou essa barreira, tornando ela o novo suporte dele, junto com essa região aqui dos 112 mil, que foi a última zona de defesa antes de uma queda mais profunda. O candle diário, ele tá mostrando uma força compradora após o teste da região dos 112 mil, com recuperação rápida acima dos 115 mil. O rompimento, ele foi acompanhado de um gap de volume, que são essas barras de compra maiores, mas ainda sem grandes confirmações, né? O volume total ainda tá um pouquinho abaixo da média. A tendência de curto prazo é levemente bullish, enquanto o preço ele se mantiver acima dos 115 mil. Alguns fatores fundamentais é que o fluxo de ETFs em setembro foi praticamente tomado pela BlackRock, que sozinha teve mais de 199,43 milhões de dólares de entrada em 30 de setembro, no caso ontem. No total, setembro fechou com mais de 240 milhões em influxos líquidos, o que fortaleceu o suporte de preço. Isso sugere apoio institucional forte, mesmo em momentos de pressão vendedora. Ou seja, o cenário tá bullish, acima de 115 mil, o Bitcoin ele pode buscar a região dos 118 mil para 120 mil novamente. Já no cenário um pouco mais bearish, que eu não quero nem pensar agora, ele pode acontecer a perda dessa zona aqui dos 115 mil e reabre espaço para ele retestar essa zona aqui dos 112 mil. E abaixo disso, o mercado ele pode voltar para 110. Agora, vindo aqui pro gráfico do tom, a gente pode ver que as últimas semanas foram um massacre de shorts. Dá pra ver essas paredes vermelhas aqui, ó, gigantes no heatmap, e cada uma dessas linhas são uma liquidez esperando para ser detonada. Sabe o que acontece quando tem shorts demais acumulados? Basta um movimento contrário e boom, short squeeze. Os vendedores são forçados a recomprar, jogando o preço lá para cima. O detalhe é que nos últimos 3 meses foram mostradas exatamente essas construções. Os shorts ficando cada vez mais pesados, e nos últimos 7 dias que a gente pode ver aqui, dá pra ver que eles continuam se acumulando embaixo do preço. Isso significa uma coisa: os touros eles podem estar se preparando para um ataque relâmpago. E se você tá short aqui, meu amigo, eu no seu lugar ficaria muito atento. Vamos passar então pro nosso Bitcoin Realized Profit Loss Dashboard. Esse indicador aqui, ele soma todos os lucros e perdas realizados no mercado nos últimos 30 dias. Nos rallies anteriores, por exemplo, aqui nessa região de abril, vamos lá, de 2024, teve um pico aqui de 77 bilhões. Já aqui nessa região de janeiro de 2025, teve outro pico de 99 bilhões. Já aqui nessa região do meio do ano, né, aqui antes de setembro, teve outro pico aqui de 62 bilhões, o menor dos picos até agora. O padrão é claro, o que indica um sinal de exaustão. Atualmente ele se encontra aqui na faixa de 20,9 bilhões, bem abaixo dos picos. Historicamente, quando esse valor ele cai abaixo de 10 bilhões, ele costuma marcar fundos de reversão. Basicamente, o mercado tá lavado, pronto para um novo ciclo. Passando aqui para esse segundo gráfico, que seria o Cumulative Profit Loss de 30 dias e a porcentagem do Realized Cap. Profit Loss seria lucros e perdas de 30 dias, né? Seria um cumulativo de lucros e perdas de 30 dias e o capital realizado. Então aqui a gente vai ver os mesmos lucros realizados, mas só que em relação ao capital. Basicamente, aqui naquela mesma data, em 2024, a gente teve 14%, em 2025, no comecinho aqui de janeiro, a gente teve 12%, e agora, mais perto de onde a gente tá, caiu para 6%, e atualmente estamos em 1,9%. Ou seja, o mercado ele já limpou bastante a pressão de lucro. Normalmente, bases sólidas se formam em 1,5% e 1%. Para cair até a zona de 0% para baixo, teria preciso um gatilho negativo forte, tipo um evento macro de liquidação em massa. Mas o que a gente tira disso é que o mercado ele tá em fase de descarregamento de lucros e enfraquecimento progressivo de pico de lucro e perda confirma que estamos chegando em uma parte madura do ciclo. Ainda não há sinal claro de fundo imediato, mas o terreno ele tá sendo preparado. Bora para esse gráfico aqui então, ele mostra um padrão bem interessante pra gente. Ele tá analisando o CDV de 90 dias para saber se a força que tá dominando o Bitcoin no momento, ela é compradora aqui em verde ou vendedora aqui em vermelho. E atualmente a gente conseguiu ver uma mudança de regime aqui no Bitcoin. Essa última linhazinha aqui de esperança verde no final do gráfico tá mostrando que mudou o sentimento depois dessa última onda de vendas que vinha seguindo o Bitcoin no mês de setembro, que abre espaço pra gente continuar acreditando na narrativa do October. O movimento tá virando bullish e se o padrão continuar assim, a gente pode ver o preço do Bitcoin acelerar na próxima perna. Já esse gráfico aqui, ele tá mostrando uma coisa bem interessante pra gente, que é o movimento do Bitcoin no quarto trimestre dos últimos 2 anos. O que a gente vê aqui é que no quarto trimestre de 2023 houve um forte rally impulsionado por entradas de liquidez e retomada de mercado, levando uma alta expressiva. Já no quarto trimestre de 2024, o movimento ele também foi bem semelhante, né? Só vela verde atrás de vela verde, que gerou um outro rally significativo que marcou novos topos. Já no quarto trimestre de 2025, que é o atual que a gente tá entrando agora, o gráfico ele sugere uma possibilidade de repetição de padrão. Novo movimento explosivo de alta no último trimestre do ano. Só torcer, gente. Só torcer. Trabalhar pra isso acontecer também. Mas o que a gente consegue tirar
lembrar disso é que existe aí um padrão de ciclo. O Bitcoin ele tem mostrado tendências fortes de altas nos últimos trimestres do ano, se alinhando com o fluxo de liquidez. Expectativas macro e sazonalidade do mercado cripto também tem uma grande influência sobre isso. Agora eu tenho uma notícia que não é muito boa, que vai ficar de alerta pra gente, tá? O governo dos Estados Unidos ele tá pra entrar num shutdown, que é quando basicamente os membros do Congresso se dividem entre os republicanos e os liberais, eles não entram num acordo e aí acaba entrando nesse shutdown. O gráfico ele tá mostrando pra gente a relação entre os shutdowns do governo americano, que são essas linhas laranjas aqui que a gente consegue ver, e o desempenho do S&P 500, que é aquela média de 500 maiores empresas que você pode investir na bolsa de valores. O último shutdown aconteceu em 2018, no regime do Trump, quando o índice estava aproximadamente em 2.600 pontos. Hoje ele está negociado perto de 6.600 pontos, quase 3.600 pontos acima. No contexto atual, é que o shutdown imediato de 2025, pela primeira vez desde 2018, os Estados Unidos estão prestes a entrar em um novo impasse fiscal. O impacto econômico imediato é que cerca de 750 mil trabalhadores federais seriam colocados com licença temporária, o que implica na perda de 400 bilhões de dólares por dia em salários e benefícios. A sensibilidade do mercado também acaba entrando em jogo. Embora historicamente o shutdown não cause quedas prolongadas no S&P 500, ela aumenta a volatilidade e pode reforçar narrativas de desaceleração econômica, pelo menos no curto prazo. Alguns pontos de atenção é que o S&P 500 ele está em patamares historicamente altos em relação ao último shutdown. Isso significa que o mercado ele pode reagir de forma mais sensível agora, já que os valuations estão esticados. Os riscos adicionais é que caso o shutdown se estenda, ele pode afetar o histórico macroeconômico, CPI, payroll, PIB, que dependem de órgãos públicos, aumentando ainda mais a opacidade para investidores. E a gente pode ver aqui outra coisa, é que o shutdown que aconteceu em 2018 para 2019, ele durou cerca de 35 dias, muito mais do que os outros shutdowns que tinham acontecido anteriormente, sendo o mais longo da história. A média histórica era de 8 dias, a maioria era relativamente curta comparada a esse que aconteceu em 2018. Quanto mais longo o shutdown, maiores os efeitos da economia. O impacto do consumo interno é que servidores sem salários reduzem gastos, também acaba gerando pressão na confiança do consumidor em empresas e também tem efeitos em serviços públicos, atrasos em pagamento e relatórios econômicos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho porque isso ajuda muito no engajamento e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!